Olá, estamos de volta aqui com o nosso Carapicuibano, nessa nossa temporada em que a gente está falando desse projeto muito importante que leva o nome de Carapicuíba para o estado de São Paulo, para o Brasil e para o mundo, que é a temporada em homenagem à nossa grande pedagoga, a nossa querida PEL, Maria Amélia Pereira. Hoje nós temos uma figura muito ilustre, carapicuibano da Gema. Ele é representante da primeira geração que fundou esse projeto muito importante para a cultura de Carapicuíba, para a cultura do Brasil, que é o Oca da Aldeia. Ele começou como aluno e hoje, além de ser um monitor que ajuda na formação e na qualificação dos alunos estudantes lá do projeto da Oca da Aldeia, ele também é músico, formado, com curso superior, estudou e hoje também ele faz parte do circuito nacional da cultura brasileira, fazendo parte de uma grande banda, né, que é o Bicho do Pé. Agora, nós estamos falando também de um cidadão que, além de ser de Carapicuíba, ele é a terceira geração de músico, né? Seu avô fez parte da dupla Pardinho e Pardal. Foi a primeira geração, veio do interior de São Paulo para morar aqui em Carapicuíba, quando começou a presença dessa família importante. O seu tio é muito conhecido, nosso querido Paulinho Chocolate, a segunda geração. E ele é a grande novidade do circuito cultural carapicuibano, é Carapicuibano da Gema. Nós estamos falando do Paulo Black. Tudo bom, Paulinho? Tudo jóia, Alexandre. Olá, galera, tudo bem? Satisfação estar aqui com todos vocês. Só gratidão pelo convite. Vamos fazer um papo gostoso. Então, para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Pimentel. Eu sou geógrafo, professor da rede pública e gosto muito de discutir a memória da nossa cidade. Essa é a nossa proposta, mostrar o lado bom de Carapicuíba, coisa que a mídia hegemônica não se preocupa. Então nós estamos aqui com essa figura que é o Paulinho, e ele tem aí toda essa trajetória que a gente acabou de apresentar. E eu queria perguntar para você, Paulinho, como é que foi essa chegada de vocês lá na aldeia, a partir do seu avô? Como é que é esse processo de ocupação da aldeia? Então, meu avô casou-se com minha avó muito cedo e eles vieram morar aqui em Carapicuíba, né? Em seguida nasceu já veio com meus tios, né? O Paulinho Chocolate, o Gilmar Gonçalves e minha mãe. Minha tia nasceu logo em seguida e a gente vive nessa mesma casa há 3 gerações, né? Claro que a casa foi sofrendo algumas reformas, mas está tudo para melhor, como sempre. Porque no começo era grande, família grande, um banheiro só, aquela realidade bem carapicuibana, brasileira e carapicuibana. Então, Paulinho, como é que é essa nossa vivência aí? Porque você nasceu lá na aldeia, praticamente, né? Santa Clara ou nasceu em Osasco? Como é que é? Eu nasci no Hospital Santa Clara. Santa Clara. É Alfamed, né? Alfamed. Então, minha mãe trabalhou no Hospital Santa Clara, né? Paulinho me falou que tá com 37 anos. Tá ficando velho, hein, Paulinho? Rapaz. Conheci essa figura, povo, em 2001. Ele tinha apenas 15 anos. Vou esquecer nunca. Você fez aquela trança no cabelo, ficou de pé e fomos daqui até Porto Alegre no encontro internacional de malabares Circo Malabares. Circo Malabares e percussão. Foi uma coisa maluca aquilo, não? Foi muito legal. Então, a gente fez essa viagem para Porto Alegre, foi uma das primeiras viagens que eu fiz na vida, foi um evento maravilhoso, onde a gente conheceu artistas circenses do mundo inteiro, fiquei impressionado com aquelas festas. E o conhecimento, né, a gente conversou com muitas pessoas, foi um dos momentos que eu despertei para cultura popular e ter esse gostinho de subir no palco, né, então foi muito legal. E a gente vem há 25 anos na Oca, né, essa história de muita cultura, né? Os meus mestres primeiro, Moché, Fofão, Vera, Lucilene e acima de tudo a Pel, né? Que se não fosse a Pel a gente não tava aqui, né? Ela que teve essa iniciativa há 25 anos atrás. Não, mas pegando a Casa Redonda... A Casa Redonda tem 35, também, né? nessa mesma pegada, né? Nesse mesmo sentido. A Casa Redonda tem 35, eu só tô há 20 lá. Pois é. Você tá desde os 17 lá? Desde os 17 anos que eu tô na Casa Redonda. A Pel acreditou em mim
Eu já era aluno da Oca desde os 11 anos de idade. E aí eu fui convidado a ser o primeiro educador homem da escola, né? Naquele momento que só tinha mulheres, né? Então foi um dos primeiros educadores a estar transitando por esse espaço com as crianças. E hoje, graças a Deus, sou uma referência. Tenho vários convites de várias escolas para estar trabalhando, levando o que eu aprendi com a PEL. Nossa. Agora, Paulinho, a gente sempre conversou, a gente troca ideias sobre muitas coisas, mas eu não tinha dimensão dessa profundidade do conhecimento pedagógico, do que tinha. A gente tinha noção, né? Mas parecia que era uma coisa muito, assim, a partir da... Eu não sabia dessa profundidade. É porque, na verdade, as pessoas conhecem muito mais o meu lado artístico, né? O lado pedagógico eu não exibo muito por questões de privacidade, né? As crianças eu não posso postar muita coisa na rede, né? Então acaba que só quem me conhece muito vê, de vez em quando eu posto algumas fotinhas, mas a rede é mais pro lado cultural. Então, só quem me conhece nas escolas mesmo que sabe, porque por essa questão mesmo da privacidade, né? E na cultura popular eu consigo me expor com muito mais tranquilidade, né? E até os alunos que estão com a gente, né? E como é que foi esse primeiro passo aí de conhecer o projeto? Como é que foi esse primeiro momento? Qual foi a conexão? Então, eu, morador de Carapicuíba, Pel, né? Morador de Carapicuíba, nascido e criado aqui, morei na aldeia, né? Mora. Mas antes de ser desapropriado, né? Eu morava do lado do restaurante chileno. Então, acaba a praça, tem o muro do restaurante chileno, acaba o muro do restaurante chileno, era onde eu morava. Então, eu sempre tive muito próximo da praça. Qualquer barulho que acontecia na praça, eu estava perto. Se o restaurante Dom Fernando tivesse o show do Juca e Turcão, que passava das 10 da noite, meu pai ficava bravo e queria brigar com o Dom Fernando. Então, assim, eu sempre estive muito próximo da praça. Quando começou a acontecer o movimento da Oca, eu participei de tudo. Nos primeiros eventos onde acontecia aquelas festas que traziam artistas de toda a cidade para oferecer o trabalho para as crianças, eu já participava. E aí eu comecei a trabalhar com meu pai, como eu sempre trabalhei desde os 6 anos de idade, ajudava a lixar carro, empurrar carro e tudo mais. A partir de um determinado momento, eu conheci a Oca, que funcionava na Praça da Aldeia, dentro da Casa da Cultura. Então, através do vereador Vanderlei Finado, ele cedeu o espaço da Casa de Cultura, porque até então as aulas aconteciam todas na praça. E aí foi a primeira sede que a Oca teve, foi a Casa de Cultura, que o Vanderlei cedeu, junto com vários parceiros, Maria Helena, a escola e tudo mais. A Oca passou por vários locais na praça, até que conseguimos um comodato através do prefeito Fuad Chucre, que é de 20 anos, e a gente está lá até hoje, está acabando esse comodato, mas acho que ninguém tira não. Mas ó, eu tô chegando à conclusão óbvia que você estava condenado, então, a ir para o mundo da cultura, porque você estava grudado à tua casa ouvindo Gica e Turcão. Pessoal, Gica e Turcão, eles são membros de um grupo chamado Tarancon, que ficou em segundo lugar no Festival da Música Popular Brasileira da Globo, né, de 86, que lançou aquela música Miraíra. Não conheço. Eles faziam parte desse grupo, Tarancon. Sim, eles enchiam o restaurante. Então, aí o grupo se desfez, mas eles continuaram, e até acho que devem continuar até hoje. Então, do lado da aldeia já tinha essa parte cultural a partir da vivência do próprio chileno. Sim. Para quem quiser, procura aí o nosso primeiro Carapicuibano na Estrada, que a gente saiu daqui, eu e o Diego Cruz, nós fomos a 400 quilômetros de Carapicuíba, lá em Barrinhas, na região de Rio Preto, e entrevistamos o Dom Fernando. Aí você, além de tudo, viu nascer lá a primeira atividade da Secretaria de Cultura com o Vanderlei, e depois tem tudo. Mas e com a Oca? Na época não era Secretaria de Cultura ainda, acho que Era não o quê? existia, era um departamento. Um departamento de cultura, né? acho que Porque a aldeia ela é muito visitada, né? Vem muita gente do mundo inteiro estudar a aldeia, Sim. do estado de São Rossini Paulo. Tavares de Lima, Inesita Barroso, vários pesquisadores. todo- Até hoje a Oca recebe muita gente. Então, A gente tem um programa de acolhimento, que inclusive a gente faz com o SESC, né, que é o SESC CPF. Todo ano eles trazem o grupo que está participando desse curso de gestão cultural, vem para a Praça da Aldeia, onde eu recebo todos eles, conto um pouco da história, né, falo todos das questões religiosas, das questões
históricas, tudo que eu lembro, minhas vivências na praça. Então a gente acolhe essas pessoas que vêm para conhecer a praça da aldeia. Em seguida a gente apresenta a Oca, todos os trabalhos que a gente faz, como a gente ocupa aquela praça que está até hoje. Me parece que o último encontro do Ministério da Cultura no estado de São Paulo foi lá na Oca, foi isso? Foi na Oca. Então, para você ver, pessoal, o trabalho que a PEL construiu junto com todas essas pessoas que a gente está entrevistando, entre elas o Paulinho, que é uma coisa espetacular, ele praticamente foi criado lá dentro da Oca, principalmente como o que ele é hoje, que é um grande artista, é por conta dessa referência que a PEL conseguiu dar para um projeto entendendo a aldeia. E como é que é fazer parte de um projeto de dimensão, dessa dimensão na tua vida, Paulo? Conta aí para nós. Foi acontecendo. Eu não tinha a mínima ideia. Quando eu vi, eu já estava lá dentro. E poder... quando eu fui percebendo, eu já tinha esse espírito, essa vontade de querer fazer a diferença, né? Eu fui um dos primeiros membros do Conselho Municipal de Cultura de Carapicuíba. Eu fiquei na gestão durante 8 anos. A gente conseguiu fazer com que a gente conseguisse aquela sede da Casa da Cultura. A gente conseguiu criar a conta depois de muitos anos, depois de muita burocracia. Então, eu tinha já uma vontade de querer fazer uma diferença, né? Então, hoje a gente tem um projeto chamado Cesta Negra na Aldeia, que foi um PROAC contemplado em 2022, executado em 2023, que fez tanto sucesso com 10 edições que a gente ganhou um segundo edital, que é a Cesta Negra na Aldeia, que vão ser 8 edições. A primeira edição é agora, dia 22 de março, que a gente vai dar continuidade a esse evento de ocupação na praça, porque a partir da pandemia, a Praça da Aldeia ficou às traças, né? Então a violência começou a ocupar lá, o carro da minha mãe foi roubado, né? Então vários outros amigos foram acontecendo situações que a gente, como comunidade, a gente resolveu ocupar a praça. Então a gente não tinha muito recurso, então a gente tinha uma caixa com alto-falante de 12 e criou o movimento do forró. Foi onde começou a nascer o forró da aldeia. Então, uma vez por mês, a gente fazia um forró só com uma caixinha de som desse tamanho e as pessoas vinham para ocupar a praça. Isso foi se repetindo, a gente já está, acho que na 20ª edição, né? Eu já não faço mais parte do grupo, né? Eu fiz parte do grupo junto com o André Jesus e a Bruna Nogueira. E a gente começou a criar esse movimento na praça, que não tinha nada a partir da pandemia. Aí a gente ganhou o edital PROAC, que foi o Sarau Cesta Negra, que a gente começou a ocupar 2 vezes por mês a praça. Em seguida, a nossa amiga, que hoje em dia não está mais conosco, ela abriu um bar na praça e a gente começou a ocupar esse bar. Então hoje, a partir do ano de 2024, a gente começou um projeto em parceria com a prefeitura de apoio, né? Que a gente vai ocupar toda sexta-feira na praça. Então, uma Cesta Negra vai virar toda Cesta Negra na praça. A gente não tem recurso financeiro para isso, mas a gente, como cidadão, a gente quer ocupar a praça. Né? A gente está no momento em que o parque da aldeia está se fechando, a gente precisa ter um espaço garantido para que a cultura continue, porque senão ele fecha e a gente não pode ocupar. Né? Então, como membros da sociedade que está lá há muito tempo, a gente tem esse direito e a gente quer que a praça continue sendo nossa. O Paulinho, eu queria falar contigo a respeito dessa experiência que é nossa, né? Porque essa questão do Conselho de Cultura, eu conheci o Paulinho, eu estava... Foi você que começou esse movimento? Não, na verdade foi você. Eu conheci o Paulo, como eu havia dito, em 2001, no meu primeiro ano, no meu primeiro mandato de vereador. E aí a gente foi trabalhando junto, acompanhando todo esse movimento, que eu sempre acreditei muito nesse projeto, né? Da Oca e de tudo que está acontecendo ali na aldeia, toda essa mobilização social. E no meu último mandato, o Paulinho me colocou à prova, porque falou, se tem um governo aqui, tem um mandato dentro da Câmara, a gente não vai colocar para funcionar o Conselho de Cultura, porque o Conselho de Cultura não funcionava em Carapicuíba e a gente conseguiu adequar a lei municipal, acho que é um projeto de lei mais importante dos 3 mandatos nossos, e foi o Paulinho, junto com o Fofão, junto com vários outros, Fabiana Mina, que foram lá e fizeram a mobilização. Teve a importante participação do Vanderlei, nosso ex-vereador, né, Carlos Vanderlei, que também colaborou bastante, e a gente... Né? O que dá mais orgulho é que eu tem 3 eleições que eu não disputo, né? Não sou mais candidato a vereador,
e a gente vê vivo. O único conselho vivo, ativo na cidade é o de cultura, e o Paulinho ajudou a mobilizar, ajudou a escrever a lei, ajudou a participando dos primeiros, foram 8 anos. 8 anos. E ainda continua. Então veja só, como o projeto, Paulinho, que eu acho que esse é o nosso desafio. Tua vinda aqui é para mostrar para todos os carapicuibanos e para o mundo como um projeto dessa natureza que soma na educação e na formação cultural, valorizando a cultura popular brasileira, né, pode formar cidadãos como você, que tem aí toda uma trajetória de vida já muito consolidada, e eu tenho certeza que tu vai mais além do que você e a estrada pode mostrar. Com certeza, acho que agora, esse ano, a gente teve a sorte de ser contemplado em mais um edital PROAC, que foi a circulação do álbum Batuca Aldeia. Então o ano passado a gente ganhou... Tá aí, ó, na camiseta, PROAC, né? O ano passado a gente ganhou um PROAC que a gente fez. Como é que faz pra ter uma dessa aí? Rapaz, essa aqui é só pra quem gravou o CD. É edição limitada, mas a gente vai ter outras camisetas. Faz que eu compro. Mas aí a gente ganhou um PROAC, a gente conseguiu fazer um CD em homenagem aos 18 anos de aula de percussão lá na OCA Escola Cultural. Então eu fiz um álbum com 12 músicas que está em todas as plataformas digitais. Pessoal, ouçam, é uma produção daqui, Coletivo Batuca Aldeia, com qualidade, com toda aquela dimensão que você pode imaginar tecnicamente, valorizando a nossa cidade, a nossa cultura popular brasileira. É coisa espetacular. Nem o povo, se metade do povo soubesse o que é produzido ali, vocês não têm ideia de como isso daqui é valorizado. E pena que a mídia só aparece Carapicuíba na TV, só pingando sangue, né? Mas eu sinto que com a nossa qualidade cultural, a gente tem conseguido conquistar um espaço, porque o Batuca Aldeia, que é o nosso coletivo, ele não vende shows. Milagrosamente, a gente nunca vendeu nenhum show. Toda vez que a gente vai tocar, é sempre um convite que acontece. Então isso é muito bacana, porque reflete a qualidade do trabalho, né? A gente não se esforça muito, porque também a gente não tem tempo, nem... Todo mundo bate cartão, né? Pra poder fazer a vida. Mas todas as apresentações que a gente tem, os shows que a gente consegue fazer, alguns com cachê, são convites que as pessoas visualizam o nosso trabalho na rede social, que é Batuca Aldeia, né, ou no Instagram ou no Facebook. Então, quem quiser conhecer um pouquinho desse trabalho, esse CD foi contemplado pelo PROAC, foi produzido pelo Daniel Teixeira, que é o produtor da banda Bicho de Pé. As harmonias foram gravadas por todos os músicos da banda Bicho de Pé. A Carla Casarim, que é a cantora da banda, fez a preparação vocal de todo mundo que participou desse processo. Quantos participaram desse projeto, Paulinho? Que tocaram no álbum foram 15 alunos e ex-alunos. Alunos e ex-alunos. Olha aí, pessoal. Olha a abertura que isso é dada, né? E aí também tivemos a participação da banda Bicho de Pé, tivemos a participação de vários compositores que participaram desse processo da OCA. Então tem músicas minhas, músicas dos meus alunos, músicas de pessoas amigas que estavam nessa trajetória da OCA. Então tem música do Moché com o Pai Nagô, tem música com o Wagner Dias, que é o nosso parceiro, amigo, irmão, que mora lá na praia, tá sempre com a gente. Então a gente tentou criar nesse CD uma história musical a partir dessas músicas. Então tem música que conta a história da OCA, tem música que conta a história do nosso coletivo, que é o Batuca Aldeia, tem música que conta a história da praça, tem uma música linda que chama Coco pra Aldeia, que todo mundo que escuta consegue visualizar. Então vale muito a pena. Quem não ouviu ainda, segue lá, Batuca Aldeia, em todas as redes sociais, todas as plataformas digitais. Pessoal, a gente está aqui com essa entrevista maravilhosa. Nós vamos dar uma pausa agora para um breve comercial e a gente volta a falar desse que é um exemplo do projeto que a nossa querida Maria Amélia Pereira Apel deixou esse legado, representando aqui pelo Paulinho. A gente volta já. Estamos de volta aí, pessoal, com o nosso Carapicuibano, aqui na nossa temporada em homenagem a essa grande educadora, nome importante para a educação não só de Carapicuíba, mas para o Brasil, que é a nossa querida Maria Amélia Pinho Pereira. Falei certo agora, Paulinho? Certíssimo. É 4 nomes, né? A Pel, eu fiquei encantado de conhecer a história dela, também pessoal, né? Eu fiquei sabendo que o pai dela foi até governador da Bahia, né? O pai dela foi governador da Bahia. Então ela é uma baiana ilustre em todos os sentidos. E aí, quando eu entrevistei a Lucilene,
ela me convidou para o lançamento do livro que ela escreve também em homenagem a esse filósofo português chamado Agostinho Silva. Agostinho da Silva. Agostinho da Silva. O que acontece é o seguinte, esse Agostinho da Silva, ele foi expulso de Portugal durante a ditadura do Salazar, que só acabou em 76, e ele veio morar no Brasil e foi dar aula lá na Universidade Federal da Bahia. Então ela teve uma relação direta, né, com esse grande pensador contemporâneo europeu, mas com uma grande capacidade. E parece que é um cara perdido no meio do universo, com poucas ideias, mas ele ajudou muito o movimento tropicalista, Caetano. Tem uma mente brilhante. Né? Então tem uma mente brilhante. Você conheceu? Eu tô para comprar esse livro que foi lançado. Eu estou conhecendo aí pela internet bastante coisas dele, mas quanto mais eu conheço, mais eu me encanto. E me diga aí, como é que foi essa proximidade com a PEL, essa vivência de mais de 20 anos? Olha, foi uma experiência muito legal, porque a princípio ela foi uma das primeiras pessoas que acreditou em mim, né? Porque com 17 anos ela me chamou para trabalhar na escola e eu tô até hoje, né? Então eu aprendi muito ao lado dela, ela sempre prezou pelo capricho, por fazer sempre o melhor, né? Então isso é uma coisa que ela sempre estava perguntando, você fez o seu melhor. Então tudo que a gente faz lá na Oca ou no Batuca Aldeia, a gente pensa no como é que a gente pode fazer o nosso melhor. E ela era uma pessoa que ela conseguia enxergar o melhor do ser humano, ela conseguia achar o fiozinho de luz da pessoa e trazia ela pro lado. Fiozinho de luz, né? É bom, o cara ainda é poeta. Ela sempre falava que cada ser humano tem o seu fiozinho de luz. E ela sempre conseguia puxar esse fiozinho e fazer brilhar. Então, no meu caso, ela conseguiu enxergar um educador onde eu nunca tinha imaginado. Eu lembro que na escola eu falava com os meus professores que eu nunca queria ser professor, né? Só que ela me ensinou de um jeito muito diferente, muito tranquilo, muito mais acolhedor. Uma educação libertadora, né? Então, ela me ensinou a olhar as crianças de uma maneira poética, né? E resgatar a minha criança, porque não dá para brincar com criança se você tem criança, né? Então isso me fez hoje. Com não, e educador anos. É com alma, né? Sim. Você não pode ser educador porque você quer só, né? Você tem que ter a famosa, né, pegada, né? Então... E ela me desafiou a dar aula de 2 anos a 60, 70, 80 anos. Então sempre ela me falava, Paulo, nego, hoje você vai dar aula para fulano, para cicrano. E na Casa Redonda a gente trabalha de 2 a 6, mas na Oca é de 6 a tanto quando der, né? Até a pessoa ter forças para chegar lá e estar com a gente. Então isso me fez criar um leque de abordagem educacional e assim, prática, né? De olhar para o ser humano muito grande, porque eu estou sempre trabalhando com pessoas de idades variadas, né? E na grande maioria das vezes todas elas juntas. Então nunca eu tô só com só 2, só 3, só 4, só 14, só 3. Sempre foi uma educação muito misturada, né? Então... ela nunca acreditou nas paredes, ela nunca acreditou em faixa etária. Ela sempre acreditou no desenvolvimento da criança no dia a dia, na vivência da natureza. A própria natureza é a escola, né? Então ela só queria que a gente ficasse sensível e observasse para saber o que a gente precisava intervir na hora certa. Então, porque às vezes a gente acaba intervindo na hora que não precisa, né? Ela foi fundamental para desenvolver essa veia educadora, porque eu acho que a gente deveria falar um pouco mais sobre a tua família, porque essa parte artística mesmo, da música, né, do ritmo, da cantoria, dos instrumentos, essa parte vem da família. Como é que essa parte vem da família. Essa família... O que representa essa tua convivência com o teu avô, com o teu tio, a aldeia, com todo esse negócio, mas essa pegada familiar também foi essencial. Então, esse cruzamento, né? Eu não tive o privilégio de conhecer o meu avô, não, né? Mas como eu fiz meu TCC da faculdade, eu fiz a biografia dele, se eu conhecesse hoje, acho que o negócio ia ser logo, porque era uma pessoa maravilhosa. Então, a minha infância, a gente viveu a musicalidade através do rádio. Né? Porque a gente escutava muitos LPs dele, a gente tinha... Quantos LPs, você sabe? Ele gravou tem todos, né? 4 mini vinyls e 6 LPs. 6 LP? Na época, em 1980. E na década de 80? Na década de 80. Antes, durante? Então, a primeira dupla era Gonçalo e João Valente, que gravou 2 mini vinyls. Depois, que ano? Agora eu não me recordo. Mas, e logo em seguida... Década antes de 80? Antes de 80.
E aí, inclusive, um dos CDs, ele se considerou um dos criadores do bate-fundo, um gênero musical que ainda é muito presente na viola, moda de viola Depois hoje. me mostra esse negócio agora. Ele aí, criou, então, ele foi um dos criadores. Ele se autodenomina como um dos criadores do bate-fundo. Criou um ritmo, caraca. Tocado na viola. Tô falando que esse nosso programa é espetacular, cara. Então ter essa vivência, ter essa experiência. Cada dia quando na infância pegar e brincar com a viola dele. Eu nunca toquei, mas isso tá muito presente. Então, desde muito pequeno, eu tava sempre com a minha família nos palcos. Né? Eu lembro quando eu era muito pequeno, minha família ia tocar no Teatro Aça, em Cotia, e eu ficava debaixo da mesa dos doces, que tinha uns doces por lá. Então, eu tava em todos os shows. E aí os meus tios iam tocar em todos os lugares, eu tava junto com eles, né? Eles tinham uma banda gigante, que eu lembro que tinha 2 baterias, ficava uma bateria de cada lado. E eu ficava no meio, assistindo shows. Então tava sempre pulsando. Eu lembro com 13 anos, eu já saía com meu tio para fazer turnê, ia pro Rio de Janeiro, e eu tocava só a panderola, só que eu estudava. Então dava 10 horas da noite, eu já tava caindo de sono, mas eu tava lá com a panderola assim. E aí quando chegava na hora de acabar, o meu tio Gilmar tocava a bateria, aí eu acordava e parava. Então a música sempre esteve presente. E aí eu comecei a gostar disso e a Oca me encaminhou para isso. Então eu tive a oportunidade de conseguir batalhar para uma bolsa no Conservatório Souza Lima. O primeiro dia que eu cheguei lá para pedir a bolsa, eu fiquei sentado 7 horas. E aí, Conservatório Souza Lima. Eu fiquei 17 anos lá. Isso? Eu olhei na internet, fui lá e pedi a bolsa. Então, junto com a Vera. Então, eu cheguei lá no primeiro dia, eu fiquei 7 horas sentado, plantado, esperando para falar com o cara. Com o professor Paulo. Desculpa, professor, eu lembro já. Mário. E aí, no segundo dia, ele ficou me testando, eu fiquei mais 5 horas sentado lá. Falei com ele, tá? No terceiro dia, ele falou: semana que vem você traz tudo isso aqui pra mim. Me deu uma lista de documentos pra comprovar que eu era preto e pobre. E aí eu fui lá, mostrei tudo que eu era preto e pobre e fiquei lá 17 anos, né? Então eu tenho muito a agradecer. Você também entrou como aluno e virou monitor lá? Hoje não, eu só fui aluno mesmo. Eu tive a oportunidade de aproveitar tudo. Pô, mas você ficou estudando 17 anos de música, Paulinho? Cara. 17 anos. Então lá era quase minha segunda casa. Depois que eu consegui a bolsa, eu saía do trabalho e eu ia direto pro Souza Lima. Então eu trabalhava e estudava. É referência na formação musical esse Souza Lima? Sim, erudita, popular. É mais erudita, né? Mais pro rock, mais pro jazz. Mas eles têm uma parceria com o Berkeley, que é uma faculdade que é nos Estados Unidos que é muito famosa. Então eu não fiz a faculdade, eu só fiz o conservatório. Tu já foi lá? Ainda não. Mas também, né, Pião? Já dei uma viajada boa. Essa vida artística aí, o Pião tá nas Europa, tá nos Andes, a gente tem. Tá em Cuba. A música abre muitas portas, né? Mas é isso. Então, depois dessa possibilidade de bolsa, eu consegui estudar 17 anos lá. Agradeço muito, porque eu tive uma vivência de 17 anos com o mestre Dinho Gonçalves, uma das pessoas... da vida. Uma das pessoas mais maravilhosas da música brasileira, assim, toda a musicalidade é uma referência para vários artistas da cena musical brasileira, principalmente bateristas e percussionistas. Então, eu tive esse privilégio. Bateristas e percussionistas também? Também. E aí, a partir de determinado momento, eu comecei a participar do grupo de percussão do Mestre Dinho, que era o grupo Iabatá. Então, eu fiquei 4 anos também tocando com o grupo de percussão do Mestre Dinho Gonçalves. E aí eu saí do grupo de percussão do Mestre Dinho Gonçalves, eu comecei a participar da orquestra de berimbaus do Mestre Dinho Nascimento no Morro do Querosene. Orquestra de berimbau, já ouvi falar nessa pegada. E aí fiquei 2 anos tocando com a orquestra, eles foram para os Estados Unidos, aí eu não fui, eu fui para Bolívia. Sim, interessante. Nessa mesma época. Então quer dizer que é isso, né? Então olha só como um projeto cultural que estava ali na sua germinação, né? Porque você, quando começa a germinar, você acredita, começa a participar e olha só as oportunidades que são dadas, né? Total, eu tentei abraçar o máximo. Pra você ter uma ideia, eu fiz curso de adestramento de cães, eu fiz curso de jardinagem, eu fiz curso de computação. Toda a oportunidade que a Oca me deu, eu abracei. Não faço nada disso, mas eu sempre estava ocupando a cabeça. Sim. E sempre estudando ao mesmo tempo. Sim. Eu nunca não me lembro de uma situação, da partir do momento que eu comecei a trabalhar, que eu trabalhei num emprego só e que eu estudava. Então eu sempre trabalhava em 2 ou 3 empregos e continuava estudando. Então era uma rotina doida.
Eu tô aqui calculando, você vai se aposentar cedo, porque você Olha, tá se contratado. falar o tanto que eu já estudei, o tanto de curso que eu já fiz, a Bruna, minha esposa, ela fica. Ela dá risada. Sempre quando chega algum aluno, alguém, eu quero mostrar o tanto de trabalho que a gente tem para chegar até aqui, né? E eu mostro como é que fala? Um fichário com certificados, assim, de todos os cursos que eu já participei, Sim. todas as carteirinhas que eu já tive que bater ponto, de cursos e tal. Então, não é fácil, não. Porque a gente que é preto e pobre, a gente tem que provar 2, 3 vezes maior. Sei como Então, é que é. Sei a periférico. gente tem que ralar periférico, né? muito, muito. Preto, pobre, periférico. Periférico. Poxa, Paulinho, eu fico muito grato toda vez. E olha que eu converso com o Paulo permanentemente, mas sempre tem coisa para surpreender. Mas fala mais aí dessa vivência lá com a Oca e dos teus alunos. O que além do Paulinho, eu vejo aí. Toda vez que eu vou lá, me aponta um menino, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. E tem mais, conta pra nós, porque a partir do projeto da Oca, sai não vou chamar de subprojeto, porque nenhum é menos do que o outro, né? Mas aí, por exemplo, eu vi no Globo Repórter as rendeiras da aldeia. É A Oca é uma incubadora, né? uma incubadora. Conta um pouco de tudo isso aí. A Como Oca, entender melhor. nesses 25 anos ou mais de Oca, já me perdi se é 27 ou não. Pegar lá A no Oca início. sempre foi uma incubadora de projetos, né? Ela sempre impulsionou as pessoas a fazerem o que elas gostam, né? Eu já desenvolvi um projeto chamado Cine Oca com Pipoca, onde a gente fazia cinema para a comunidade e trazia filmes para as crianças com pipoca e conversava com eles sobre os filmes. E existia um grupo que eu já criei, que era junto com os alunos antigos, que era o Moiteto, que a gente também era um grupo cultural que tocava, cantava e dançava, e saía tocando por São Paulo, né? Através desses alunos que saíram de lá, a Catarina, que hoje está na praia, tem uma representante também da Oca, que hoje já tem uma liderança grande na praia. Então tem várias pessoas que passaram. E o Moché também tá por lá, né? O Moché tá morando em Peruíbe, né? Lá no Guaraú. Inclusive, eu comprei meu terreninho lá na mesma rua. Não sei se vai falar por muito tempo, mas eu logo vou morar lá. Opa, isso é importante. A gente tem que ficar perto dos nossos, né? Sempre. Então tem um pouco disso. Agora, pra gente, você sabe que o nosso tempo aqui é curto, né? Mas eu queria saber como é que tá a tua carreira artística fora desse nossa pegada aí, porque como que foi você chegar nesse universo aí do povo que eu acho que é uma referência, uma pegada importante esse Bicho de Pé. Né? Qual é a trajetória desse grupo? Nasce quando você entra? A banda tem 26 anos de idade. 26 anos. Pra você ter uma ideia, eu aprendi a dançar forró com aquelas festinhas que tinha na casa dos amigos, que tinha a dança da vassoura. Ah, sei. Eu aprendi a dançar forró com essas danças da vassoura e era Bicho de Pé. Já era Bicho de Pé. E aí, depois de 17 anos no Souza Lima, eu tive a sorte de conhecer a Júlia, né, a Júlia Rattori, que é a esposa do Chica Brother, que, por incrível que pareça, é o passarinho do Castelo Rá-Tim-Bum. Passarinho? Que som é esse? Ele que tocava o pandeiro. Quando eu descobri que o cara tocava o pandeiro do Castelo Rá-Tim-Bum, imagina, eu ter o privilégio de tocar com o passarinho do Castelo Rá-Tim-Bum. E como a gente fez conservatório junto, a Júlia também tocava comigo no grupo Iabatá. E estava um momento de transição da banda que estava precisando de um percussionista. E aí a Júlia e o Chica já me conheciam, né? A gente já conversava. E aí ele falou, Black, tá surgindo uma oportunidade, fica ligado. E acabou surgindo esse convite e eu tô há 8 anos tocando com a banda Bicho de Pé. E aí, como é que é a tua rotina? Gente, ó, eu vou falar uma coisa assim, mas é com respeito, não é que a gente é amigo. Eu falei, pô, Paulo, você não vai dar entrevista lá pra mim, porque eu fico cercando o caboclo. Não vamos falar aquela pegada errada lá não, mas a gente sabe que fazer parte de uma banda que tem aí no universo do forró nacional aí um espaço espetacular, nome. E como é que é? Você tem viajado muito, se apresentado aí? Conta como é que foi que tá sendo essa experiência aí. A gente tem uma rotina meio louca, porque eu trabalho em 3 escolas, eu executo 3 PROACs e ainda trabalho com a banda Bicho de Pé todo final de semana. Né? É só no final de semana que a coisa vira? Geralmente é a média de 2 shows por final de semana. 2 shows por final de semana. Ou geralmente é seguido. São Paulo, interior de São Paulo, Baixada Santista, às vezes fora do estado. Fora do estado também vira? Mas Nordeste aí quando chega... Nordeste é mais no São João. São João, vocês vão pro Nordeste? Sim.
Esse ano você não foi não, né? Esse ano não. Esse ano a gente ficou mais aqui por São Paulo, litoral, né? E aí, Faz esse muito circuito litoral do forró nordestino de São João, o que rolou já? Olha, já toquei em Caruaru com a banda. Caruaru. Caruaru com a banda. Campina Grande, não. Campina Grande não. Olha, tá devendo. Então, tem algumas atuações fora do Brasil que eu ainda não faço, mas no Brasil a gente consegue acolher todos esses espaços. Interessante. Paulinho, eu acho que a gente... como que é na tua vida saber que esse projeto pode ser perpetuado aí, mesmo depois dessa contribuição que a PEL já nos deixou, né? E esse legado. Me diga aí, quais são as perspectivas futuras aí? O que você está pensando para o futuro? Eu acho que o legado, a PEL sempre falava que ele existe se a pessoa não está mais lá. Então, por exemplo, a percussão na Oca, ela existiu muito por conta do Moché. Né? O Moché que foi a pessoa que implantou o meu mestre. E acho que ele fez tão bem que ele foi embora e a musicalidade continua presente até hoje. Hoje, eu já não participo, já estou num lugar que eu estou mais distante das apresentações, mas eu tenho os meus alunos que me representam. Tenho os meus monitores que me representam, Gustavo, Lívia, João. Um abraço para eles, que quando eu não estou, eles são meus braços e pernas que estão vendo o que eu não vejo. Né? E tenho certeza que se em algum momento eu precisar sair da Oca, eles vão levar essa bagagem aí. E acho que é isso, porque eu sinto que quando tem as festas que a Oca faz, e as crianças têm uma autonomia com a musicalidade, isso é tão tranquilo para eles, que se eu não estar, eles conseguem fazer. Então, se a gente sente que o projeto está bem implantado quando a coisa acontece sem o mestre estar lá regendo, né? Então, isso para mim é muito tranquilo. Vocês têm uma estimativa ao longo de todas essas décadas aí, né? Que já está indo para a terceira. Uhum. Você tem mais ou menos uma estimativa junto com a Vera? Já parou para imaginar quantos alunos já passaram por Mais lá? de 10 mil. Mais de 10 mil, cara. Mais de 10 mil pessoas já foram. Eu ia morrer essa temporada da FEL e não ia fazer essa pergunta. 10 mil, Paulinho? Mais de 10 mil pessoas já passaram pela Oca. Assim, na condição de aluno? Na condição de aluno. Matriculado, feito, cadastro, tal, frequentou. E além fora os atendimentos que a Oca atende indiretamente, porque na época da pandemia a gente distribuiu mais de 14 mil cestas básicas, né? Então, são vários. Sério? Tem um acolhimento psicológico também, que na pandemia a gente acolheu várias pessoas com tratamento de floral, psicológicos e tudo mais. Hoje a Oca tem um núcleo de saúde integral que acolhe a equipe, os alunos e a comunidade. Professor de geografia é uma porcaria, né? Porque vai querer entender como é que é. Desses 10 mil alunos, boa parte eu sei que é do entorno ali da aldeia, mas qual é o alcance? Vai fora da cidade? Tenta aí descrever um pouco. Eu acredito que a maioria é tudo em Carapicuíba mesmo. Tudo em Carapicuíba, mas... Pela questão da locomoção. Da locomoção, não social, tem o transporte, né? Fica mais difícil. Mas é mais no entorno mesmo? Porque, por exemplo, eu trabalho na escola Meca Sampaio, tá? A gente tem aluno do Meca. Tem 300 metros da A gente consegue acolher as 4 escolas que estão ao redor, que é a Escola Esmeralda Becker, a Escola Maria Helena, o Meca Sampaio e o Oliveira Ribeiro Neto. São as 4 escolas que estão mais próximas. No sentido de que, para uma criança ter uma autonomia, né? A maioria das vezes o pai está trabalhando, ela tem que ir a pé para a Oca, né? Então tem que ser um lugar mais próximo. Pouquíssimas crianças têm, até pela situação, né? A gente tenta selecionar crianças que precisam mais. Sim, carência mesmo, né? É aquela pessoal, para quem não conhece o projeto, é o contraturno. A criança está matriculada, estuda de manhã, quer fazer o contraturno na área, né, de formação, dança, música, cultura, tudo que é oferecido na Oca, ele estuda no contraturno, mas está matriculado, né? Então, mas eu fiquei impressionado. Paulinho, nosso tempo é curto, né? Não tem jeito. Talvez a gente ainda consiga fazer mais algumas conversas. Eu saí daqui a última vez que conversei com o Fofão. Fofão garantiu que ia correr atrás para a gente fechar a temporada em homenagem à PEL aqui com o nosso querido Antônio Nóbrega. Eu quero que você ajude aí nessa empreitada. Tá certo. Mas de qualquer forma, meu camarada, foi um prazer enorme contar com você aqui nesse Carapicubano. Nós temos o maior orgulho de saber que temos figuras como você no projeto que acredita na nossa cidade. Com certeza. Muito obrigado. A diferença é a gente que faz. É isso aí. Paulo Breck.